Olá pessoal, vou montar agora um equipamento aqui com esse processador i5 de 10ª geração, tá? Um i5 10400 da Intel, conforme pode ver aqui na especificação, né? 2.9 GHz, i5 10400, LGA 1200, tá? Para esse processador aqui, eu vou estar utilizando uma fonte de 600 watts, tá? Por opção do cliente, só por ele não precisaria uma fonte tão forte, mas como ele futuramente quer pôr uma VGAzinha aí, já é bom ter uma fontezinha um pouquinho melhor, né? Também vou estar utilizando um SSD NVMe M2, tá? De 512 GB da data, tá? Vou estar utilizando 2 pentes de memória da Gamix, de 8 GB cada um, para trabalhar em dual mode, certo? Também vou estar utilizando um HD mecânico de 1 TB, depois eu vou explicar o porquê que eu estou colocando esse HD junto. E a placa-mãe que vou estar utilizando vai ser essa Asus Prime, tá? H510MK R2.0, certo? Então, pessoal, nós vamos começar a montagem. Bem, então vamos abrir aqui a caixa da Asus. Perfeito. O padrão da placa-mãe Asus, vem tudo muito bem embaladinho. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para mostrar. Então aqui dentro dessa parte que vem os cabos SATA, né? A ligação do HD e outros periféricos, se tiver como CD-ROM e tal. E a própria placa-mãe. O que mais que vem aqui dentro da caixa? Um manual. Ó, manualzinho da Asus. Certo. O espelho. Tá? E uma espécie de um clipe, né? Como se fosse um enforca-gato, que a gente já vai ver para que serve exatamente. Perfeito? O manual, o espelho, o cabo. Eu vou deixar dentro da caixa por enquanto, que eu não vou utilizar. Tiro a placa-mãe da embalagem. E posso separar a caixa, deixá-la de lado, que não vou utilizá-la agora. Olha que bacana, placa-mãe bonita, bem bacana, tá? Essa placa-mãe ela vem com as saídas USB 3.0 e 2.0, tá? Gigabit LAN, saída HDMI de vídeo e a VGA ou AD-Sub, né, que o pessoal comenta aí. Essa placa-mãe ela também tem duas entradas para USB frontal, né, no caso, para conexão, duas entradas para fan, tá? E a única assim, questão dessa plaquinha aqui, ela só tem um controlador de RGB. No caso, se for ligar aí um dispositivo que utilize LED, né, que nem os gabinetes, aqueles fãs que tem LED, né? Se for ligar mais que um, precisaria do controlador daí, certo? Mas isso daí é tranquilo, uma placa de entrada, né? Bem simples aí, mas uma plaquinha boa, tá? O que mais que eu posso falar dessa placa? Ela também tem entrada pro nosso NVMe, tá? O M2, né? Então a gente vai estar instalando tudo aqui passo a passo e vamos ver como é que funciona isso aí tudo. Então vamos lá, pessoal. Primeiro passo que eu costumo fazer após desembalar a placa, certo? Eu deixo ela um pouquinho de lado e pego o nosso processador e vamos desembalar ele também.
Então vamos desembalar esse processador também. Com muito cuidado, vamos abrir aqui, ó, a embalagem. Como todo processador da Intel, ele vem no box, né? Pelo menos os que eu costumo comprar. Também vem um manual com o holograma da Intel, pra, caso eu queira colocar no gabinete depois. Isso eu não vou utilizar agora, vou deixar aqui dentro da caixinha. Tá? Então o processador vem nessa parte aqui, ó, nosso processador. E se você abrir a caixinha, você vai ter o cooler box, já com a pasta térmica da Intel. Tem gente que gosta de trocar essa pasta, colocar uma pasta térmica com uma qualidade melhor, né? Mas eu não tenho tido problemas com aquecimento de processador aí da família da Intel, com esses coolers que tem vindo com a Intel, pelo menos até então, tá? Claro, fica a critério de vocês, caso queiram trocar por uma pasta de qualidade um pouco melhor, tá? Mas ao meu ver, não há necessidade. Depois que montar essa máquina, a gente pode até fazer um teste aí, para ver quanto que vai estar de temperatura, mas eu acho que tá bem tranquilo aí, perfeito? Então nós temos aqui o plug do cooler, tá? Ele geralmente vem enroscadinho aí por questão só de embalagem. Eu tiro a primeira parte, tá? Não preciso tirar todo o restante, só cuidar para ver se não tá pegando a ventoinha aqui no fio, ó. Nesse caso aqui, tá vendo que tá pegando, ó? Nem roda, tá? Então a gente dá uma folgada nela a princípio, né? Se você quiser soltar também, né? Depois a gente ajeita ali no gabinete, ó. Ficou livre aí o nosso cooler, tá? Perfeito. Vamos deixar ele aqui. Voltamos para a placa-mãe. Então aqui é nosso encaixe do processador. Levanta-se a trava e tira-se a capinha, a tampa da base do processador aqui. Certo? Vamos lá. Vamos desembalar o processador. Certo? Tá aqui nosso processador. Observe que ele tem aqui os dentinhos. Deixa eu ver se eu consigo pegar um material aqui para mostrar para vocês. Vou pegar um material aqui de uma caneta aqui, acho que fica mais fácil. Então você observe que o processador ele tem aqui uma pequena entrada aqui, não sei se dá para ver aqui, e outra pequena entrada aqui, tá? Deixa eu pôr aqui na palma da mão para a gente ver. Então, ó, tem uma curvinha aqui, outra curvinha aqui. Esse processador, gente, para que tem essa curvinha? Justamente para encaixar de forma correta aqui na placa-mãe. Se você observar aqui na placa-mãe, ele também tem, olha, um dentinho aqui e um dentinho aqui, tá? Não sei se consegue ver bem daí, mas esse seria o encaixe correto, perfeito? Então, eu vou simplesmente soltar o processador em cima aqui, ó, encaixou, tá? Até porque se eu tentar colocar ele virado, de qualquer outro jeito aqui, ó, não encaixa, ele vai ficar levantado a ponta. Observe, ó, vendo, ó, ele não encaixa, tá? Vai ficar levantado, ó. Então, não adianta forçar. Se eu pôr de ponta cabeça também, ele fica levantado a outra parte, ó, e não encaixa, tá? Então a gente tem que achar o padrão correto dele, que seria dessa forma mesmo. Ó, encaixou, primeiro eu abaixo a trava, puxo para trás e encaixo. A luva enroscou um pouquinho ali, mas está tranquilo. Então, uma vez o processador encaixado, já está pronto para se colocar o cooler aí. Só que eu tenho que observar o seguinte: como eu vou colocar o nosso M2 aqui, tá? Eu tenho que observar se o cooler não vai atrapalhar depois na minha colocação, certo? Então vamos só medir aqui. A princípio ele fica livre, tá? Dependendo do cooler que você for usar, se for um maior, ele pode vir para cima aqui do nosso M2, tá? E atrapalhar depois para colocar. Então, se fosse o caso, a gente colocaria ele antes. Mas como não é o caso, não tem problema nenhum da gente estar colocando o cooler agora. Aqui na placa a gente vai procurar o quê?
tem a entrada CPU fan. Essa entrada CPU fan é a entrada onde a gente vai ligar o nosso cooler do processador. Perfeito? Vamos lá, vamos encaixar esse carinha aqui. Não tem muito segredo, posicionou ele aqui. Observe que nós temos os 4 grampos aqui de trava do cooler e também temos os 4 furos, né, aqui na placa-mãe já projetada justamente para isso, tá? Os 4 furinhos aqui. Então essa travinha, a partir do momento que a gente trava ela e fixa, ela vai criar uma pressão ali e vai aderir, quer ver? Ó? Só encaixei ali, ó, empurro, encaixei primeiro, venho do outro lado na diagonal, empurrei para baixo, travou. Venho na outra diagonal, travou, e na outra diagonal empurro, travou. Beleza? Ó, o cooler está travado. As pontinhas dele passou aqui, tranquilo, né? Tá bem firme. Tá? Agora a gente vai ligar o fan. Então, como eu tinha falado, o fan a gente vai estar ligando ali em cima. A gente pode simplesmente dar uma enroladinha nele aqui, tá? Uma ou 2 vezes, e encaixa aqui no fan. Maravilha, ó, encaixou. Tá? Observe que ele tem o encaixe correto, ó. Tem a ranhura aqui certinho para encaixar os 4 pinos. Tá? Encaixado. Maravilha? Então tá aqui, ó, tá rodando. Não tem nada pegando no fio. Tá? Depois a gente, se precisar, dar mais uma ajeitada aí, mas a princípio seria isso. Vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Antes de ligar a fonte, vamos colocar as memórias também, né? Mas o material que vem lacradinho, vamos abrir ela aqui. Olha que bacana, memória bonita, hein? Memória bonita. Cada pente desse aqui tem 8 GB, DDR4. É uma DDR4 3200. Eu optei por colocar 2 pentes de memória. Tá? Podia ter posto um 16 e tal, mas optei por trabalhar com 2 para trabalhar em dual mode, né? Eu acredito que a gente ganha desempenho, apesar do custo ser quase o mesmo, pouca coisa mais caro só. Então eu optei por essa forma. Vamos lá, colocando memória. Essas placas-mães aqui, ela não tem essa travinha que abre aqui desse lado, por exemplo, né, que nem os padrões antigos, desse lado não tem, elas são fixas, tá? Então se você tentar forçar aqui, você vai acabar quebrando. Então tem que ter cuidado. Então destrava a orelhinha móvel, o encaixe certo da memória. Observe que ela tem um lado que é maior e um lado que é menor. Então a gente tem que obedecer essa sequência. Eu tentar pôr virado, não vai encaixar o encaixe lá, né, e vai te ocasionar problema, vai acabar estragando os dentes aqui da memória e tudo mais, né, ou o próprio slot ali da placa-mãe. Tá? Então vamos lá. A ordem não importa, se essa aqui é a primeira ou outra é a primeira. Tá? Só para... Empurrou, a lingueta aqui já sobe sozinha. Tá? Eu vou pôr a outra aqui para vocês verem. Ó, a lingueta está baixada. Tá? Vamos lá. Lado maior. Só empurrei simultaneamente, a lingueta já subiu. Tá? Travadinha, os 2 pentes de memória ali. Tá ficando bonita. Certo? O que falta agora? Antes da gente ligar a fonte. Poderia ligar agora, já testar se está dando vídeo? Poderia. Não tem problema nenhum. Mas como eu já conheço o material, confio no material aí, eu vou estar colocando o nosso SSD também. Vamos abrir ele aqui. Esse SSD da Data, eu tenho usado bastante essa marca aí, é uma marca bem bacana, eu gosto bastante de trabalhar com ela. E ela tem um diferencialzinho, tá? A maioria das marcas que você compra por aí, elas não vêm com dissipadorzinho, tá? E a Data, tanto no de 512 quanto no de 256, ele tem o dissipador que vem junto, tá?
Aí tem uma polêmica aí que rola, que é o seguinte. Pessoal, já vi pessoal na internet falando para tirar o adesivo antes de colar o nosso dissipador de calor, tá? Veja, isso aqui é um adesivo casca de ovo, olha aqui, ó. Se você for tentar tirar ele, ele craquela. Isso aqui é a garantia do teu HD. Então não tirem, pessoal, não tirem. Tanto é que esse lado não tem nada, por quê? Porque aqui sim vai o nosso dissipadorzinho em cima depois, tá? Ah, mas que posição coloca? Exatamente nessa posição, olha. Ele já tem aqui um desenho, uma meia lua, que é do encaixe do parafuso. Então depois que a gente tirar a fita 3M que está aqui embaixo, a gente vai posicioná-lo aqui, tá? A gente pode deixar ele bem rente aqui com a parte, a base do HD, e vai dar uma leve pressionada. Tá? Só cuidar para não ficar nem assim, nem muito fora aqui, né, gente? Senão não tem como encaixar. E muito menos, muito para cá, que daí vai, né, atrapalhar na hora de encaixar. Então, obedeça aqui, ó, o limite, tá? E a altura, ó, teria que ficar assim. Não vai ter erro. Perfeito? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente faz. Vamos tirar o adesivo 3M daqui. Então já estamos com a parte aqui com a nossa cola. E olha lá o que eu lhe falei, ó, o encaixe. Encaixou ali certinho, nivelou. Antes de pressionar, tá tudo certo? Tá tudo certo. Beleza, ó, não passou nem para cima nem para baixo, tá? Não passou para lá da base aqui do nosso HD, tá? Dá para ver certinho. Então o que eu faço? Agora sim, eu dou uma leve pressionada. Pronto. Olha aí, ó, tá fixado, tá? O nosso dissipador de calor em cima dos nossos chips, tá? Que eles vão esquentar, evidentemente isso aqui vai ajudar a refrigerar. Daí eu lhe pergunto, mas espera aí, se eu encaixar esse HD aqui, eu vou parafusar ele aonde? Poxa vida, essa placa-mãe ela não veio com o parafuso aqui, com a base para parafusar. O que acontece? Esse modelo da placa-mãe ASUS, como a maioria dos modelos novos, eles estão vindo com esse materialzinho aqui, gente. Lembra que no começo eu falei que a gente ia ver mais pra frente o que era? Então esse material aqui, ó, é um M2 Anchor, né? Seria um adaptador para M2, tá? Até na embalagem tem aqui um desenho, não sei se dá para ver bem por aí, mas acho que não. Mas ele serve justamente para isso. Então na falta do nosso parafuso ali, ou a base para parafusá-lo, ele vem como? Vem com um encaixezinho para você pôr na placa-mãe, tá? Um plugzinho ali, que você vai fixar na placa-mãe e pôr o SSD ali e travar ele por cima. Então não precisa parafuso, certo? Como é que a gente vai fazer isso aí? Bom, primeiro eu vou ter que saber em qual dos dois furos ali que eu vou usar. Então, se eu medir o meu HD aqui, gente, vamos pôr ele aqui só, simbolicamente, ó, encaixe certinho aqui, empurrei, opa, olha onde tem que ficar aqui teoricamente, o nosso parafuso. Então, o que eu faço? Solto ele novamente, pego aqui o nosso encaixe, coloco aqui, é só empurrar, ele vai encaixar ali. Deixa eu travar ele certinho aqui. Ó, travou lá, bonitinho, tá? E essa parte aqui, ó, ela vai ficar para baixo e que vai ficar para cá? Ela vai ficar para cá, porque se ela ficar para baixo não tem como travar depois, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Encaixei ele aqui, empurrei até o final, com cuidado, só desço até aqui. Ó, parou ali certinho, encaixou? Preciso empurrar mais? Não. Agora eu faço o quê? Pego esse pininho que tá aqui e coloco lá onde seria o parafuso. E empurro. Travo ele pra cá. Perfeito, ó. O nosso M2 ele tá... Tirar as bolhas de ar que tem aqui no adesivo, né? Nosso M2 ele tá travadinho, ó. Se eu precisar retirar ele um dia, só erguer essa argolinha aqui e retirar ele normalmente. Tá? Então nós temos aqui a memória instalada,
o HD instalado e o cooler e processador instalado. Então vamos agora fazer a ligação da nosso cabo da fonte aqui na placa-mãe. O cabo 24 pinos. Tá? Vamos ligar aqui. Certo? Essa placa-mãe aqui é uma placa-mãe que ela suporta alimentação de 8 pinos. Tá? Então nós vamos procurar no nosso cabo da fonte qual é a ligação de 8 pinos. Veja, essa fonte aqui, eu até tenho um vídeo aqui no canal falando dessa fonte, gente. Ela vem com um cabo com 2 entradas de 8 pinos, tá? Só cuidem para não confundir. Aqui, mas essa pinagem aqui, com esse cabo duplo aqui, é para placa de vídeo, tá? Então você procura o cabo que tem aqui os 8 pinos que possam ser separados, ó, que nem esse aqui. Tá? Você pode usar ou 4 pinos para as placas mais antigas, ou unir eles e utilizar os 8 pinos, né, no caso dessa placa-mãe mais nova. E vamos encaixar aqui na placa-mãe também, tá? Observe que essa placa-mãe ela tem um dentinho aqui pro lado de fora, e aqui o conector também, né, tem um dentinho aqui pro lado de fora. Então, encaixaria ela aqui assim, dessa forma. Tá? Perfeito. Então, nós temos a alimentação do processador e a alimentação da placa-mãe. Para a gente fazer um teste, já está ligando, já seria o suficiente. Eu gosto muito de testar a placa-mãe fora do gabinete. Até porque se tiver algum problema de precisar uma RMA, uma troca, alguma coisa, não precisa ficar desmontando ele inteiro, né? Então, costumo fazer esse teste antes aí. Agora nós vamos testar ela com o monitorzinho que eu coloquei aqui, para ver se realmente está dando vídeo, tá? Deixa eu apontar aqui para o monitor e a gente já vai ligar o equipamento. Eu coloquei aqui também conforme eu falei, uma adaptação, tá? Que simula o botão power. Então vamos ver como é que fica aí ligando. Vou tentar mostrar o monitor aqui para vocês. Beleza, vamos ligar aqui então para dar uma olhada. Ligou. Vamos ver. Perfeito, deu vídeo. Como vocês podem ver, está bem rápido para acessar o sistema operacional. E no próximo vídeo eu volto montando esse equipamento no gabinete e fazendo alguns testes de performance.